Ô, Igor, dentro disso que a gente está falando aqui, né, dessa transformação, desse outro ciclo, né, de uma maneira muito mais profunda da seleção brasileira, como ela deveria ser vista e ser trabalhada, mas a gente sabe que não é bem assim. Você estava falando inicialmente, né, sobre essa pressa de trazer o Ancelotti, até pelo momento político que o Edinaldo vive. Que peso que essa vinda de um nome dessa grandeza, de uma estrela do futebol mundial, pode aliviar para o lado do Edinaldo em todo esse processo que a gente vem acompanhando, a questão da veracidade ou não da assinatura do Coronel Nunes? Qual que é o peso em que isso pode impactar? Porque o Ancelotti está chegando, mas a gente tem que ver também se o presidente vai permanecer, né? Então, curioso, né? A gente estava na expectativa de que hoje acontecesse a audiência aqui no Tribunal de Justiça do Rio, já estava eu com minha mochilinha pronta para sair de casa, quando saiu um despacho lá do desembargador responsável pelo processo aqui no tribunal, dizendo que recebeu uma petição, e nessa petição foi uma petição enviada pelo diretor jurídico da CBF, né? Com a informação de que a família do Coronel Nunes informou ao pessoal lá que está acompanhando o processo e, consequentemente, ao juízo, que ele não poderia participar da audiência hoje, não estava em condições para isso. Justamente no dia em que o Ancelotti é anunciado, tem um outro anúncio, que foi justamente esse, né? Esse anúncio poderia, talvez, trazer uma situação mais clara para essa questão da assinatura, né? A gente tem falado desse tema aqui já em alguns programas, é um tema um pouco complexo de entender por conta do tamanho dessa novela, maior ainda do que essa da contratação do técnico, mas o fato questiona-se a assinatura do Coronel Nunes no acordo que apaziguou a briga em relação à eleição do presidente Edinaldo Rodrigues, a primeira, em 2022, porque considerando que tem um laudo de 2023 dizendo que ele está com um déficit cognitivo, né? Esse laudo foi dado pelo próprio médico que é responsável pela comissão médica da CBF, o Dr. Pagura. E aí, beleza, diante desse déficit cognitivo do Coronel Nunes, teria ele condição de assinar um acordo que vai pacificar a briga em relação à questão eleitoral na CBF? Essa é a dúvida, e por isso que tinha sido marcada, né, para hoje, 2 horas da tarde, essa audiência aqui na Justiça do Rio, só que, como eu falei no início da discussão aqui toda, a família informou que o coronel não poderia comparecer. Ou seja, essa situação da assinatura ainda está uma grande interrogação. A CBF diz... externamente até na nota que ela divulgou já na outra semana, que não tem nada, que o acordo foi totalmente feito de forma correta e tal, só que a interrogação está aí e essa situação médica e clínica do Coronel Nunes agora aumenta esse questionamento em relação a esse assunto. Amanhã, o presidente Edinaldo convocou uma reunião com os presidentes das federações estaduais para abordar justamente essas questões políticas que estão rondando a entidade. Inclusive, seria amanhã o plano inicial da CBF para anunciar o Ancelotti, tá? Mas hoje, com o vazamento de notícias lá na Europa, a CBF acelerou as coisas e anunciou o técnico hoje mesmo. Então, amanhã seria a ocasião, e a reunião, por enquanto, está mantida, né? Que o Edinaldo vai sentar diante dos presidentes de federação, esclarecer algumas coisas nesse âmbito político, para tentar acalmar quem, de fato, segura ele e sustenta ali, que, no final das contas, pode vir comissão de ética, pode vir justiça, mas no âmbito da CBF é a Assembleia Geral formada pelas federações que segura o presidente. Então, o Edinaldo vai prestar essa conta amanhã para o presidente de federação para tentar explicar esse cenário que não está completamente resolvido. Não é só a vinda do técnico que vai trazer a paz, a tranquilidade, os passarinhos, o canto dos passarinhos na CBF, a água correndo, tudo lindamente na entidade, longe disso, mas é um passo importante, como eu falei no início, né? Só que ainda tem essa questão, principalmente porque o Coronel Nunes não apareceu na audiência de hoje.